Bora conversar agora com o Cristiano Pinho, fazer contato com o Rio de Janeiro. Pinho já está aqui ao vivo? Já. Pinho, começa hoje o julgamento dos militares envolvidos nas mortes de um músico e de um catador de recicláveis em Guadalupe. Expectativa para esse julgamento, relembra também essa história trágica para a gente. Pinho, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. 2 anos e meio depois dessa trágica história que aconteceu em abril de 2019, quando o Evaldo Santos, músico, estava voltando de um chá de bebê com a família, o filho de apenas 7 anos de idade, a esposa, a amiga da esposa e também o sogro. E o carro onde eles estavam acabou sendo alvo de mais de 250 tiros, a maioria de fuzil, por uma guarnição do Exército que circulava por Guadalupe, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Na época, havia a garantia da lei da ordem, sancionada pelo presidente Michel Temer. Então, é próximo a uma área militar também, mas o Exército fazia algumas ações na rua também para compor o planejamento da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Enfim, a nossa situação atípica envolvendo aí a atuação de tráfico e milícia. O fato é que naquele carro onde o Evaldo estavam também familiares dele, nenhuma ameaça ou risco ali naquele momento para esses militares. E a família diz que sequer houve ordem de parada, que os tiros saíram entrando no carro e aí é que eles perceberam que estavam sendo alvejados. Já os militares alegam que confundiram as características do veículo com as de um outro carro que tinha sido assaltado em uma rua próxima de onde isso aconteceu em Guadalupe momentos antes. Além do Evaldo, o catador de recicláveis Luciano Macedo também morreu, porque vendo aquela cena, ele estava passando pelo local, isso aconteceu em um fim de semana, plena luz do dia, de manhã. O Luciano tentou ajudar quando viu o desespero da família do Evaldo e no momento em que ele se aproximou do carro, acabou sendo baleado também. Só o veículo do Evaldo foi atingido por mais de 60 tiros e a perícia encontrou ali no entorno pelo menos 250 balas e comprovou também depois com a perícia nas armas dos militares que foram mais de 250 tiros. Todos esses 12 militares são réus por duplo homicídio e ainda respondem por tentativa de homicídio dos ocupantes do carro do Evaldo. O sogro dele chegou a ser baleado, mas felizmente se recuperou. Os militares estão respondendo em liberdade. Esse julgamento já foi adiado pelo menos 4 vezes, mas agora parece que vai acontecer. Começa daqui a pouquinho a sessão na Ilha do Governador, aqui na Zona Norte, na Justiça Militar. Bom, e é claro que a gente vai acompanhar com a nossa reportagem, com a nossa equipe no Rio de Janeiro. Outro assunto para hoje também, aquele músico preso por engano, pode ser solto também hoje no Rio, Pinho? Isso, Sheila. Mais um caso, de preso por engano entre aspas, por falha de investigação. É o Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, foi preso no dia 4 de outubro, confundido com o filho de um traficante. É uma história até curiosa, porque o Vinícius ele tem o mesmo nome, exatamente, nome e sobrenomes desse filho de traficante, e o pai do Vinícius, o Messias Gomes Teixeira, também tem o mesmo nome e sobrenomes que o pai desse filho de traficante. Então tá aí que foi formada a confusão pela polícia. Durante a investigação, identificaram que o filho desse traficante, o Messias, teria assumido o comando do tráfico de drogas no Morro do Urubu, que fica aqui na capital, e com isso a polícia passou a investigar a atuação desse filho do traficante conhecido como Feio, que está preso. O fato é que, em algum momento do inquérito, os policiais cometeram uma falha e foram atrás do Vinícius Errado, que é um músico e que trabalha também com carteira assinada, auxiliar de logística, mora em Macaé, sequer frequenta muito a capital fluminense e acabou sendo preso no dia 4 quando estava no trabalho. A defesa dele já entrou com um pedido de habeas corpus, um vereador aqui do Rio também sensibilizado com a causa acionou a justiça, só que aí veio o feriado no meio do caminho, a família foi para a porta da cadeia com amigos, fizeram protesto, mas até agora o caso não foi analisado. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio ontem enviou uma nota se manifestando contra essa situação e a Justiça reagiu. A juíza Juliana Ferraz, da 4ª Vara Criminal de Niterói, disse que não houve erro de identificação por parte da Justiça, já que o que foi analisado pelo juiz que decretou a prisão foi uma investigação com indiciamento apresentado pela polícia
e também denúncia pelo Ministério Público. A própria Polícia Civil já admitiu que pode ter sim cometido alguma falha. O fato é que a família está lá, na porta da cadeia, desde ontem, esperando para ver se sai um alvará de soltura para o Vinícius deixar a cadeia de Benfica. Agora, a Polícia Civil diz que pode ter errado. Pode ter errado. Tá evidente, não, com certeza né? errou, né? Tá evidente isso. Exato. Quando você para olhar o processo, os documentos, o erro ali está claríssimo. Apesar do nome do Vinícius ser o mesmo desse real suspeito, a coincidência também do pai ter o mesmo nome, o nome da mãe é outro, o CPF é outro, o endereço é outro, ele tem carteira assinada, o que não falta é prova para mostrar que está tudo errado. Agora, peraí, ficou claro que esse erro havia sido cometido antes do feriado, mas como havia um feriado no meio do caminho havia um feriado, dane-se o Vinícius? Pois é. Foi todo mundo curtir os 4 dias de folga e o cara ficou lá? E o que falta para ele ser solto? Ele chegou a ter um pedido de soltura negado pela justiça, só que a defesa conseguiu reunir mais provas, houve também um apelo, o caso começou a repercutir em vários veículos de imprensa e aí, logicamente, viram que tinha realmente caroço no angu. Agora, a defesa entrou com outro pedido de habeas corpus e a justiça alegou que, como esse pedido já entrou no fim da noite de sexta-feira, só seria analisado após o feriado, porque não caberia ao juiz de plantão fazer essa análise, uma vez que já há uma vara específica analisando todo o processo. Foi a alegação deles. O Vinícius pegou mais 4 dias de cadeia por conta do fim de semana e do feriado prolongado. É uma ausência de sentido de urgência, né? Tratam um ser humano como se fosse o preenchimento de um formulário. Infelizmente, como se fosse um guichê do Detran. O senhor apresentou o documento às 5h30, tinha que ter apresentado antes das 5 da tarde. Infelizmente, esse documento só vai poder ser analisado agora depois do feriado. No caso, tem um ser humano por trás desse papel. O juiz de plantão não poderia analisar. Pô, então o juiz que estava de folga, que largasse a sua folga e lembrasse que havia um ser humano ali esperando para voltar para a família, para voltar para sua vida, para sair da cadeia e fosse lá despachar esse documento. Que país vagabundo, né? Que falta de respeito pelo cidadão, um inocente, trabalhador, artista e trabalhador. Não que artista não seja, né? Mas ele tem essas duas ocupações. Carteira assinada, preso. Os caras vão pro feriado como se nada. E largam um cara lá. Que coisa impressionante. Bom, estamos acompanhando. A qualquer momento vai ser solto. E aí sim a gente tem que se debruçar sobre a atribuição de responsabilidade sobre mais esse absurdo envolvendo a nossa polícia e a nossa justiça. Valeu, Pinho! Um abraço, gente. Valeu.